ela é saudável, né? E é uma coisa que você pode deixar preparado com antecedência e pode depois só acrescentar ou água ou algum leite de castanha, né? E hoje nós fizemos aquele leite de coco. Quem teve semana passada? Não. E nós fizemos de novo leite de coco. Então, vocês vão experimentar a cevatina com água, quem quiser com água, e quem quiser experimentar com leite de coco também, tá? Que é uma versão especial. E quem não veio semana passada vai poder degustar o leite de coco com um pouquinho de aveia, ele é maravilhoso. É um substituto do leite. Então, a cevatina, nós acabamos de postar aí no celular, você mudou, né? Então, uma xícara de cevada solúvel, para quem não conhece, ela é solúvel. Como existe o café solúvel, existe a cevada solúvel, certo? Essa marca eu gosto bastante. Aqui a gente não faz propaganda, não, mas tem produtos que eu gosto, então eu estou falando as minhas preferências, né? Eu gosto disso aqui. Então, uma xícara dessa cevada, cadê? Isso aqui é muito fácil, né? Tendo os ingredientes, isso aqui é uma xícara diferente, mas a medida é uma xícara igual, tá? Eu vou fazer uma receita. Então, uma xícara de cevada, 2 xícaras de aveia em flocos finos, que é essa aqui, que eu não sei se vai dar 2 xícaras aqui. Acho que vai dar 1,5 mais ou menos. Acho que vai dar. Quase 2, mas as minhas coisas tudo sem receita, vocês sabem disso. 2 xícaras do leite de soja em pó. Esse leite de soja é sem sabor, tá? Tem alguns que tem sabor de banana, sabor de, sei lá o que, morango. É o sem sabor. Né? E sem açúcar também, tá? Então, 2 xícaras do leite de soja. E agora o açúcar mascavo. Nossa, pode pôr na mesa ali. E aí agora, aqui, muito simples, é só misturar tudo isso, tá? Isso que vocês podem guardar, né, num pote. Oi? Tudo bem? Geladeira. Na geladeira, isso conserva bastante tempo, tá? Então, aqui agora só vai mais uma xícara de açúcar mascavo. Para quem tem problema de, digamos, não quer utilizar açúcar, então fica só com isso daqui, né? E usa um adoçante, certo? Fica mais light, né? Esse aqui é o açúcar mascavo, que pode ser substituído, Carol. Aqui, eu não vou misturar agora, vou misturar primeiro isso aqui tudo bem misturado. Vamos tirar um pouco disso aqui sem açúcar, que tem algumas pessoas aqui que não usam açúcar. Tá. E aí no restante a gente mistura. Lá na cozinha a gente termina de preparar. Entenderam? É difícil? Não. Então, depois fazer uma prova. E aí, vocês têm a opção de usar com leite de castanhas ou com água, cada um usa da forma que achar melhor, né? Então, essa é uma receita. E a outra, cadê minhas? Eu tô lá. E a outra receita é um quibe assado, que também pode ser servido cru. É uma receita simples. O trigo para quibe todo mundo conhece. Alguém não conhece trigo para quibe? Aquele quebradinho, né? Hidrata com água fervendo. Proporção igual. Uma xícara de água fervendo, uma xícara de trigo. E mistura tudo, a água e a água fervendo no trigo. Enquanto ele vai absorvendo a água, vocês vão picando os temperos. O segredo desse quibe, gente, é bastante tempero. É bastante hortelã, bastante salsinha, bastante cebola, alho não muito, né? E a liga depois, ela é dada com
o pão esfareladinho, o pão integral, a gente esfarela ele um pouquinho e mistura tudo, amassa bem, põe um pouco de óleo e sal. Eu uso esse tempero aqui, tá? Que é o za'atar, tempero sírio. Esse aqui eu comprei quando eu viajei, né? É do Líbano. Ele é um pouco diferente do... Tem que ir até o Líbano. Não, esse aqui eu encontrei no Canadá. No Canadá tem muita gente que mora lá de origem libanesa, dos países, né? Do Oriente Médio. Então, tem todos os produtos que... Mas aqui tem vários lugares. Aqui tem, mas é diferente desse. Mas a gente encontra, tá? Ele não é exatamente a mesma coisa, mas passa só para vocês, né, se familiarizarem. E esse produto aqui, gente, no quibe faz a diferença, tá? Ele é muito, muito bom. Passa o za'atar para vocês conhecerem. E aqui os temperinhos picadinhos, né? Aqui, depois de misturado, tudo que tem ali, depois de misturado, ele vai ficar do jeito que está no potinho. Que tem a colherinha aqui, eu tô pondo aqui só porque vocês podem, tá? Marlene, sem querer fazer a propaganda, Ah. a gente tem o za'atar importado lá agora. Ah, você tem? É diferente Aí, ó, mesmo. pronto. É maravilhoso. A Irene, eles são donos da Engar Alimentos. Então, eles têm algumas Sem coisas querer diferentes fazer lá, uma né, coisa, Irene? Porque chegou e ele é mais gostoso, ele é diferente. É diferente, exatamente. O O za'atar, cheiro é outro. até eu comentei aqui quando a semana, você não teve aqui quando nós servimos um pão árabe que eu trouxe de lá. E eu falei pro pessoal que o único pão árabe que aqui em Maringá que eu conheço que tem a qualidade é o seu, que vem de lá. Ela vende um pão árabe muito bom. É o do Maxipur, né? É aquele de Curitiba, né? É o de Curitiba, São Paulo. né? São Paulo, então. Então, realmente é muito bom. E, então, a consistência, depois, dá um pouco de trabalho, gente, é misturar todos os ingredientes. Então, é amassar bastante até ele pegar essa consistência que fica no potinho aqui, ó. Fica bem assim. E aí, você pode usar ele, pode fazer ele cru, vocês vão degustar ele assim hoje, ó. Na cebola, você corta, abre a cebola, né? Dependendo do tamanho da cebola, coloca dentro. E também pode ser utilizado, vocês vão usar, aqui vai ser versão crua, né? E depois eu também fiz um assado, que eu fiz recheado com aqui tem uma opção de recheio, com tomate, cebola, queijo vegano e o tofu piri. Hoje eu coloquei, na realidade foi a Joana que preparou lá, né? Ela só colocou mussarela porque eu já tinha feito muita torta com tomate, aí ela colocou só mussarela e um pouco de requeijão. Mas o recheio é opcional. Então na receita vocês vão ver que você pode fazer o quibe simples, sem recheio nenhum, assado, ou pode rechear ele, que ele fica muito maravilhoso. Também recheado. E aqui passa para que vocês vão degustar ele assim cru, que também eu acho bem gostoso, né, Carol? Muito bom. Muito bom. Para pôr assar é bom para arriscar. O quibe para assar, sempre apertar bem ele no pirex, né? Aperta bem e já recorta ele dos tamanhos que você quer. Se quiser regar um fio de azeite por cima e vai para o forno. Não pode ficar muito tempo. O quibe, se ele pega cor já, ele já fica meio ressecado. Então, é só mesmo tempo para dar uma boa esquentada, ele já está praticamente cozido, né? Só mesmo para chegar um ponto mais de assado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Cobre com papel alumínio? Não precisa. Não, você pode pôr no pirex. Quantos minutos você acha? Tudo depende do forno, né? Mas não precisa muito tempo, não. Não? Assim, observa, se eu coloco no pirex, né, que é transparente, que ele pega assim um pouquinho, uma certa corzinha, que eu percebo assim, já tá bom. Porque ele não vai borbulhar, ele é firme, né? Ele não vai crescer nada. Então, você percebeu que ele tá bem quente. Tá uma queimadinha. Não pode escurecer, porque ele fica seco. Ele resseca. Então, era isso para hoje, tá certo? Depois nós vamos degustar aí a receita daqui a pouco. Tá bom? Pronto, Renato, pode. Certo.
Muito bem. Agora chegou depois da receita, vamos cantar, não é verdade? Hoje eu tenho um desafio para vocês. Nós sempre estávamos cantando de uma mesma coletânea em alguns meses. Hoje nós vamos cantar um diferente. Claro, com Deus, que já é a nossa oração, do momento da oração intercessória, nós vamos continuar cantando. Mas eu quero convidar vocês hoje para a gente cantar um outro hino muito bonito, eu gosto muito. Era desde os tempos em que eu era ainda criança, a gente cantava esse hino. Né? Aqui está numa versão um pouquinho diferente, mas é muito lindo, eu gosto muito dele, que é Jesus, Tu És a Minha Vida. Eu quero convidar vocês para nós cantarmos esse hino. Boa noite. Boa noite. Deixar aqui. Agora sim. Calmo, tranquilo, fácil de cantar. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita, por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Jesus, és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Bonito, não é? Meditando na letra, assim. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me ensina a dar louvor da adoração. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida no cristão. Jesus, Tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, Tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, Tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Jesus, Tu és a minha vida.
Amém? É muito bom cantar, né? Jesus, tu és a minha vida. É a energia, né, que move a vida do cristão. É muito lindo. Que nós possamos realmente ter essa prática, né, de ter Jesus na nossa vida diariamente. Vamos cantar agora, preparando o nosso coração para o momento da oração intercessória. Então, falar com Deus. E se você ainda não colocou seu pedido, agradecimento ali, pode fazer enquanto nós cantamos. Enquanto nós cantamos, pode escrever, colocar na caixinha que nós vamos orar depois por esses pedidos. Falar com Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Glória a Deus. Alicia, pode orar para nós? Bom, eu já cumprimentei a todos, mas eu queria mais uma vez falar um pouquinho antes de fazer a oração.
em primeiro lugar, e Sueli, nossa grande companheira de todas as segundas-feiras de manhã, primeiro agradecer muito a Deus. Eu gostaria que vocês fizessem consciência da importância que nós temos de ter esta liberdade para a gente não somente se reunir e poder estudar e inclusive entoar este tipo de hinos, a liberdade que nós temos neste país. Eu estive em países que não se podia falar nem se podia andar com a Bíblia na rua, não se podia falar de cristianismo, e a gente se reunia na casa de Adra, tá? Que é uma ONG da nossa igreja, e tínhamos que cantar baixinho, porque se os vizinhos nos ouviam, podíamos ser deportados, tá? Do país. E uma das coisas que eu sempre me perguntei, e eu gostaria muito que vocês, cada um de vocês, se perguntem e se respondam a si mesmos, tá? O que é ser cristão? Muitos de nós nos chamamos e denominamos eu sou cristão. O que significa ser cristão? O que a gente tem que fazer não somente é, continuar tendo uma comunhão com Cristo, mediante oração, mediante o estudo da Bíblia, que o pastor Montano vai nos ajudar a continuar estudando mais, tá? Para poder, então, conhecer e ter uma comunhão com Cristo, mas mais do que nada, a luz que a gente recebe, a gente tem que compartilhar a verdade e o Evangelho. As pessoas que nos rodeiam, pode ser a nossa empregada, nossos vizinhos, os pais de nossos filhos, dos netos, tá? Sempre temos que compartilhar. E eu queria ler uma coisa aqui, porque muitas vezes quando a gente fala, tens que fazer alguma coisa, geralmente as pessoas dizem, eu não sei como fazer, eu não consigo fazer. Então eu queria ler só umas poucas linhas aqui, deste livro que é Respostas Incríveis à Oração, que está aí, se vocês quiserem, podem pegar, que diz assim: Deus não requer de nós que façamos com nossa própria força a obra que temos que realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer apuro, para fortalecer-nos a esperança e a certeza e para nos iluminar a mente e purificar o coração. Hoje, com a Sueli e com a Marlene, nós estivemos, como grande parte das segundas-feiras, na Clínica do Câncer. E a gente pode constatar como, simplesmente fazendo uma oração com essas pessoas, como a gente pode compartilhar e dar esperança às pessoas no momento que elas estão com uma incerteza e dúvidas tremendas pela dor física e pelos temores que elas estão passando. Então, eu solicito assim, agora vamos fazer uma oração, e eu queria que cada um de nós, tá? Se vocês puderem, orem para que Deus lhes dê forças para vocês puderem ajudar os outros na parte espiritual, tá? Então, vamos fechar os olhos e vamos fazer uma pequena oração. Pai Santo que estás nos céus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos neste país e em Maringá, para a gente poder não somente aprender mais de Ti, podermos nos congregarmos e estarmos realmente em comunhão com o Senhor, sem ser perseguidos. Também estamos te agradecendo pela oportunidade e porque cada um de nós tem ouvido a voz do Espírito Santo que toca nosso coração e decidimos vir aqui na casa da Marlene para poder aprender um pouco mais de Ti. Te pedimos que sempre nos dê essa força, Senhor, que somente provém do Senhor, para que a gente possa ter essa humildade
em teu nome, de poder ajudar aos outros e poder realmente fazer com que as pessoas sintam o teu amor infinito que você sente por cada um de nós. Te agradecemos desde já e te pedimos encarecidamente que abençoes o pastor Montano e que ele possa, através das suas palavras, que seja o Espírito Santo que esteja guiando para que a mensagem que ele tenha para nos dar hoje seja realmente a mensagem que possa tocar o coração de cada um de nós, para podermos sair deste recinto com a fé fortalecida e estar certos que seremos melhores filhos teus. Tudo isso te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Estou muito feliz de retornar aqui a essa casa. Quero até parabenizar, agradecer, não sei se é a palavra certa, a Marlene por ceder esse espaço aqui. Aqui é aconchegante, né? Gostosinho aqui, né? Nessa sala, a gente poder estudar a Bíblia. E parabenizar você também, que separa esse tempo aqui na segunda-feira para estudar a Bíblia, né? A gente pode estar fazendo tanta coisa numa noite de segunda-feira, a gente passa aí na cidade, já tem alguém encostando o carro em frente de uma lanchonete, de um bar, vai tomar uma cerveja, vai ter um papo, e vocês escolheram estar aqui. Eu parabenizo vocês por isso. Eu fui convidado hoje para falar sobre o céu. O céu, ou os céus, é um tema que se repete muitas vezes na Bíblia. E eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o céu, ver o que a Bíblia fala sobre a questão do céu. Mas antes, a pedido do meu amigo Renato, a gente vai cantar uma música aqui. Okay? Essa música que eu vou cantar está baseada no Salmo 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Erguerei para os montes olhar, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que o céu e a terra criou. Ele não deixará que teus pés vacilem. Aquele que te guarda nunca irá tropeçar. O Senhor te protege, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, a tua direita. Não permite que o sol te castigue e nem mesmo a lua. Ele te guardará hoje e para sempre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, és meu poder, minha proteção. Erguerei para os montes olhar, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que o céu e a terra criou. Ele não
deixará que teus pés vacilem. Aquele que te guarda nunca irá tropeçar. O Senhor te protege, o Senhor é tua sombra, à tua direita, à tua direita. Não permite que o sol te castigue e nem mesmo a lua. Ele te guardará hoje e para sempre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, és meu poder, minha proteção. O Senhor te protege, o Senhor é tua sombra, à tua direita, à tua direita. Não permite que o sol te castigue e nem mesmo a lua. Ele te guardará hoje para sempre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, és meu poder, minha proteção. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, és meu poder, minha proteção. Esse é o nosso Deus. Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro, é a nossa proteção. A gente pode buscar Ele cada dia. Amém? Então, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. O primeiro texto que a gente vai ler, 2 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai começar falando sobre o céu, lendo primeiro esse texto. 2 Coríntios, capítulo 12. Acharam? Sim. Aqui diz assim, Que versão? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Verso 2. Diz assim. Bem, vocês sabem que foi o apóstolo Paulo que escreveu as duas cartas de Coríntios, né? Então ele está dizendo assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Claro que a gente não vai tratar do assunto que ele está falando aqui. Eu estou lendo esse texto apenas para me referir a essa expressão terceiro céu, né? Terceiro céu. Por que Paulo fala de terceiro céu? Na Bíblia, existe mesmo esta ideia de um céu, 2 e 3, né? Tem 3 tipos de
três ambientes que a gente chamaria de céu ou céus, né? O primeiro é o céu atmosférico. A gente encontra esse céu no livro de Gênesis, no capítulo 1, fala sobre este céu, que é o céu atmosférico, que é o firmamento, que fala aqui em Gênesis no capítulo 1, né? Aqui no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo, por exemplo, aqui, versículo 9, versículo 8, versículo 9, versículo 7. Vamos ver o versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. Então, esse céu aqui é esse céu que a gente vê, né? Esse céu que cai chuva, que tem nuvem. Esse é o primeiro céu, é o céu atmosférico, não é? Troposfera, né, que cientistas chamam, né? Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu estelar. É o céu onde está o Sol, a Lua, as estrelas, né? É este céu que está acima do firmamento, né? Onde estão as estrelas, onde está o universo. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é a morada de Deus. Vamos ler alguns textos aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. A gente podia ler mais passagens para comprovar o que eu estou falando aqui, mas como o objetivo ainda é uma outra coisa aqui, então a gente não vai ler tantos textos. Deuteronômio capítulo 10, verso 14. No Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Como já aconteceu em outras ocasiões, vocês podem perguntar, tá? Pode interferir aqui, fazer perguntas, tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração. Tá? Hoje vocês estão mais quietinhos do que da outra vez, né? Por enquanto. Então tá bom. Deuteronômio 10, versículo 14 diz assim. Acharam? Sim. Diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus e a terra e tudo que nelas há. Tá vendo que a Bíblia fala céus e o céu dos céus, né? Usa essa expressão. Um outro texto que a gente poderia ler é o Salmo 53, 2. Só para a gente reforçar o que a gente está falando. Salmo 53, 2. Salmo 53, versículo 2. Vou esperar que vocês achem, tá? Que é bom ler junto, né? Que diz assim: Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. É claro que esse céu que está falando aqui não é o céu atmosférico, né? Deus não está em cima de uma nuvem ali olhando para a gente. Nem também está na lua ou no sol ou em alguma estrela olhando para a gente. Claro que quando a Bíblia fala do céu, Deus olha para nós, ele está lá falando do trono dele, do lugar onde ele habita, a sua habitação, e de ali ele está olhando para nós, né? Então, essa é a concepção que a gente tem, o lugar onde Deus está. Então, Paulo deve estar se referindo, ele está se referindo lá em 2 Coríntios capítulo 12, a experiência que ele teve. Ele teve uma experiência que ele foi arrebatado em visão e ele teve o grande privilégio de estar no lugar onde é o trono de Deus, onde é a habitação de Deus. E até diz lá no verso, se vocês voltarem lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que eu ouvi palavras
inefáveis que ao homem não convém proferir. Um ambiente diferente, uma coisa totalmente diferente. Que ele não sabia dizer direito o que havia acontecido com ele. Esse é o céu. Mas qual a importância da gente estudar a respeito do céu? Por que é importante estudar a respeito do céu? Estudando sobre este assunto, eu descobri uma outra coisa, que quando a Bíblia se refere a céu, muitas vezes se refere também ao lugar onde um dia os filhos de Deus habitarão com Deus. Né? E eu acho que isso é mais importante a gente estudar, do que a gente ficar assim, né, cognitivamente, saber que tem um céu, outro, segundo, terceiro, isso aí, que importância que tem, né? É só uma curiosidade que a gente mata. Mas por que a Bíblia fala tanto do céu? Vamos continuar então aqui em São João, capítulo 14. São João, Evangelho de São João, capítulo 14. A gente vai ler os versos de 1 a 3. São João 14, 1 a 3. Isso é um texto muito conhecido dos cristãos, né? Que tem uma promessa aqui de Jesus. Alguém poderia ler para a gente? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Capítulo 14 do Evangelho de João é um momento de despedida de Jesus. Se você ler o 13, o 14, o 15, até o 17, Jesus tem os seus últimos momentos com os discípulos. Depois dali, ele vai para o Getsêmani, e ali tem aquela experiência de ser, ele é traído, ele é espancado, ele morre, ele ressuscita, depois ele tem mais algum tempo que fica, mas antes da sua morte, o momento especial que ele tem com os discípulos, ele aproveita para fazer uma promessa para os discípulos. Ele diz assim, creiam em Deus, creiam em mim, não tenham medo, não se preocupem, creiam em Deus. Na casa de meu Pai, não é? Onde que é a casa do Pai? Que a gente falou, onde que é a morada de Deus? No céu. É o céu, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é? Se não fosse assim, eu diria para vocês, eu vou preparar um lugar. Se não tem morada, então eu vou dizer para vocês, eu vou preparar essas moradas para vocês. Se não tem, mas eu estou dizendo que tem essas moradas. Né? E ele diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele está falando do seu retorno a essa terra. Jesus está falando que ele iria para o Pai, ele iria para o céu, mas um dia voltaria para buscar-nos, né? Para buscar os seus filhos, para viver com ele. Né? A gente viver com ele, morada com ele. É bom a gente saber disso, né? Saber que Jesus vai tirar a gente desse mundo com tantos problemas, com tanta coisa ruim. Né? Bem, e Pedro, ele escreveu o segundo, em 2 Pedro, capítulo 3, lá já para o finalzinho ali da Bíblia, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3. A gente vai ler alguns versos aqui. Vamos ler a partir do versículo 9. Eu queria que alguém lesse para mim também. Verso 9 em diante. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só uma pausa aqui. Às vezes as pessoas, é porque Jesus só prometeu que ia voltar, já faz tempo, né? Já faz um tempinho aqui, né? Já faz mais de 2000 anos que ele falou isso.
E os incrédulos dizem assim, mas por que Jesus não voltou? Cadê ele? Não volta, ele está falando aqui, né? Mas aqui ele diz o motivo porque ele não voltou, porque ele quer que as pessoas se arrependam, que as pessoas mudem de direção, que se voltem para ele. Ele está dando oportunidade, é a longanimidade dele, a misericórdia dele que está aqui envolvido. Versículo 10. Pode ler. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui está falando que a volta de Cristo vai ser igual um ladrão quando vem na casa das pessoas, né? Nunca vi. Alguém já viu um ladrão telefonar para você, ó, vou estar na sua casa aí hoje, eu vou levar sua televisão e tal. Não é assim, o ladrão chega e chega de surpresa. E aí descreve algumas coisas aqui. Aparece esse céu que aparece aqui é esse céu que a gente vê, esse céu atmosférico, né? Aí o verso 11, o que diz mais? Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Agora o versículo 13. Alguém quer ler? Pode ler, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa aqui que eu queria chegar. É o que eu gosto, é o que eu queria ver um contexto, para vocês entenderem do que ele está falando. Aí diz assim que nós, os filhos, que Pedro confiava nas promessas de Jesus, e ele diz assim, nós, segundo a sua promessa, aquela promessa que ele fez, né? Jesus fez a promessa para ele lá, né? E ele lembrar da promessa. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse novos céus. Você vê que na Bíblia, os céus também está se referindo à habitação dos filhos de Deus. E às vezes mistura, você vai ver que vai misturar na Bíblia novo céu e nova terra. Novo céu e vai misturar. Mas o céu não é longe de nós, sim, mas o céu não é uma coisa, não é uma metáfora, não é uma alegoria, sabe? É uma coisa real. É uma coisa tão real que Deus, através dos seus profetas, diz assim, não, é como se fosse a terra. Né? E vocês vão entender porque eu estou falando isso, vocês vão entender. Agora, como será esse céu? A Bíblia fala. Vamos ver algumas passagens? Vamos começar com Isaías 35. Isaías 35. Isaías 35, versículos 5, 6 e 7. Pode ler. Quem quiser ler, pode ler. Então, É o capítulo 35. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cedros, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Areia... Só um instantinho, começa lá? William. William, só um instantinho, deixa eu dar para você dar aqui. no Velho Testamento. Volta mais um pouquinho aqui, ó. Volta mais um pouquinho. 487. Volta só um pouquinho, esse aqui eu estou na frente, pode voltar mais. 487. Isso. É antes de Jeremias. Aí 35. Que é bom que você lê também com a gente, né? Tá? William, você lê de novo, tá? Deixa eu achar aqui. 35, versículo 5. Pode ler. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canais e juncos. E o versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Claro que Isaías está usando aqui uma linguagem poética, né, metafórica, para descrever um lugar que não tem ninguém doente, né? Que os coxos estão pulando de alegria, os cegos estão vendo, o mudo está falando, está todo mundo. E aí o versículo 10, aqui terminando esse capítulo, está todo mundo alegre, cânticos de júbilo, alegria. Esse é o ambiente do céu. É isso que Deus está preparando para a gente, um lugar assim, né? Não tem ninguém doente, não tem ninguém reclamando, ninguém está com dor de nada, né? Nada. Muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Isso é o começo, um pouquinho de vocês entenderem o céu. Quer ver mais? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Os versos 6, 7 e 8. Pode ler. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. É para continuar? Pode continuar, até o 8. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca de áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isso mesmo, olha só que lugar, hein? Eu tenho lá em casa o Discovery, né? Animal Planet, essas coisas, a gente vê lá os animais, é uma coisa horrível, né? O leão pegando os animais, é uma luta, né? Não era assim. Quando Deus criou o mundo, não era assim, né? A maldade que entrou no mundo, e alguns entendem que os animais se tornaram assim depois do pecado. Realmente foi isso que aconteceu. Isso vai voltar como era antes, né? Um ambiente totalmente diferente. Olha só o que diz aqui no versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Um lugar sem maldade, um lugar que a gente não vai ver violência, de ordem nenhuma, né? A criancinha vai andar com um animal selvagem, né? O bebezinho lá vai colocar a mão num buraco sem medo, ninguém vai ficar preocupado de acontecer alguma coisa com essa criança. O basilisco é um lagarto, né? Uma coisa venenosa que vai dar problema, mas não vai acontecer nada disso, né? O boi andando com o leão, essas coisas, né? Fico esperando o dia que... Sim, pode falar. Mas então quer dizer que o pecado entrou também nos animais? Exatamente. Também eles participaram dessa experiência, né? Mas por quê? Não sei Eles por quê. são irracionais, como todo mundo fala. Pois é. O que eles têm a ver? Eles foram contaminados com o pecado. Mas por quê? Eles não Toda a criação, Toda a inclusive criação. as plantas. A própria Bíblia diz isso, né? Que o pecado afetou toda a criação. As plantas, tudo, né? A natureza toda foi contaminada. Não só o homem, mas toda a natureza foi contaminada e os animais também, né? A gente não sei por que ele respondeu isso, né? Mas isso aconteceu, né? Antes, porém, não eram assim os animais. Não existia morte, nenhum animal era carnívoro, tinha que pegar outro para comer. Como? Os animais não foram criados na terra? Sim. Ou vieram lá de cima? Não, foi criado aqui na Terra. Então, Mas o pecado veio para cá. O pecado veio para a Terra. Então, Não já é? veio contaminado lá de cima. Quem que já veio contaminado? O pecado é quem...
Então, a nossa formação é toda do pecado. Então, nós somos criados dentro do pecado. Então, Somos gerados. eu vou voltar aqui então um pouquinho para a senhora. É pesado, não é? Exatamente. O que acontece? Quando Deus criou, só para voltar um pouquinho, né? Quando Deus criou o homem, o universo, criou tudo perfeito. E quando a gente lê aqui em Gênesis, Deus disse assim, tudo é bom. Né? Gênesis 1 diz que tudo é bom. Tudo foi criado perfeito. Mas Deus estabeleceu, Ele disse para Adão e Eva, olha, vocês podem comer, vocês podem fazer tudo. Mas eles não estavam na terra. Eles estavam na terra. Não, o paraíso era na terra. O paraíso era na Em terra. lugar. No Jardim do Éden. E onde está esse jardim? O Jardim do Éden era aqui na terra. Mas já não existe mais. Hoje não existe mais, ele foi tirado da terra. Depois do dilúvio já não Bíblia diz que funcionava. Deus, quando ele pecou, Deus virou a terra. Tipo assim, não tem uma parte que fala que Deus virou aonde eles viviam e aí não se teve mais o jardim, não se Exatamente. Em algum lugar aconteceu e existia o Éden. Né? Em algum lugar existiu o Éden. Mas depois do dilúvio aconteceram várias coisas. Então o Éden deixou de existir, de estar aqui na Terra. Mas existia este lugar. Quando a gente lê na Bíblia, uma coisa muito importante quando a gente lê a Bíblia é o seguinte, para a gente poder entender toda a Bíblia, é a gente entender de forma literal o livro de Gênesis. Senão a gente vai ter problema com toda a Bíblia. Né? A gente vai ter problema até com os ensinos de Jesus. Jesus fala de Adão e Eva, Jesus fala de Abraão. Se todos esses elementos, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, todo o livro de Gênesis, se eles não forem literais, a gente não tem como compreender as Escrituras Sagradas. Então é importante a gente entender. Como é o nome da senhora? Jeane. Então, Jeane. O que acontece? No livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus disse assim, tudo é bom. Mas só que ele falou para Adão e Eva, olha, vocês vão cuidar do jardim. Mas aquele lugar ali, a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não vão tocar. No dia que vocês tocarem naquilo ali, vocês vão morrer. E Adão e Eva, eles tocaram, comeram daquele fruto, e depois vieram as consequências dessa desobediência. É aí que vem a entrada do pecado. Se nós não tivermos noção do que é certo e errado, do bem e do mal, como é que a gente vai entender todo esse processo da nossa vivência aqui? Muito bom que você está falando isso. Acontece que a palavra, acontece que quando a gente lê, quando Deus fala a árvore da ciência do bem e do mal, não está dizendo que Adão e Eva não tinham noção. Eles não tinham experiência. Deus havia orientado Adão e Eva sobre as consequências de deixarem o bem. Mas eles não tinham a experiência do mal. São duas coisas diferentes. Deus conhecia. Deus sabia o que poderia acontecer. Não é que Deus tinha uma experiência com o mal. Deus teve essa experiência com Lúcifer. Já estudamos isso aqui antes? Já vamos estudar aqui, né? Mas a gente pode... Eu só estou fazendo essa... É porque é como assim, é como a gente adulto pegar e pôr um pirulito aqui e falar para a criança, não pegue esse pirulito. Você não pode pegar. Você vira as costas, o que a criança vai fazer? Mas é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Porque qual é a diferença que tem? Sabe qual é a diferença que tem hoje, gente? A diferença é o seguinte, é que Adão e Eva, eles eram perfeitos. Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles não precisavam pegar naquilo. Eles tinham tudo perfeito. Eles tinham todo um jardim do Éden para desfrutar.
a árvore da ciência do bem e do mal era apenas um teste. Um teste. Por que tem esse teste? A pergunta é. Sabe por quê? Porque Deus quer que os seus filhos o adorem, lhe obedeçam de maneira... Eu não sei o que a senhora não está entendendo. Não, é porque Deus sabia que eles iam cair na tentação de provar do que é certo e errado, do conhecimento. Lógico, Deus sabia. Se ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sabia. Então, e isso aqui, então, a Terra, o planeta Terra, realmente teria que ser assim. Não tem outra explicação. Tem, mas tem sim. Vou tentar explicar para a senhora. Quem sabe a gente precisava vir aqui fazer um estudo só sobre isso aí. Porque a gente vai sair um pouquinho do assunto do céu. Podemos separar um dia para falar só sobre isso? Porque a gente entrou em vários temas aqui. A gente entrou no tema sobre a origem do mal e a gente entrou no tema da questão da onisciência de Deus, né? Já foram vários assuntos. E o nosso assunto aqui é o céu. Se a gente sair um pouquinho disso aqui, aí a gente vai, mas a gente pode gastar tempo nisso aqui, tá bom? A gente vai gastar um pouco de tempo para explicar melhor sobre isso aí. Mas em síntese é assim. Deus quer que os seus filhos sejam pessoas livres e o amem com liberdade. Liberdade de escolha. Se Deus tivesse criado um Adão e Eva como se fosse um robô, se eles não tivessem opção de errar, se eles não tivessem opção de não aceitar e de não confiar nele, então eles não seriam seres agindo de maneira livre. Então Deus estabeleceu, e ele faz isso com todo mundo, em todo o universo, não é? Assim foi com Satanás no céu. Mas como Adão e Eva, eles pecaram, aí eu volto aqui, né? Como eles pecaram, então o pecado veio para o mundo inteiro e atingiu todas as coisas criadas, tudo aquilo que a gente vive. O planeta Terra. Não é todo, é só o planeta Terra. Não é todo o universo, não é todo o cosmos, né? Quando a gente fala mundo, tem duas coisas. Não é todos os lugares, né? Mas a Terra foi contaminada. A Terra foi contaminada. E os animais também foram contaminados. Mas voltando aqui a Isaías, Deus vai restaurar isso. E a gente vai ter um ambiente novamente sem a maldade. Uma outra passagem que a gente vai ler aqui. Isaías 65. Eu não estou me demorando aqui nesse assunto hoje, do assunto da origem, do mal. Primeiro que o assunto já foi tratado aqui, e como eu estou com outro assunto, e vocês já assistiram, então a gente vai ter que gastar um tempo depois na Joane para explicar isso, né? Em outro momento, para recapitular. Mas Isaías 65, versículo 17, diz assim: pois eis que eu... Acharam todos? Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus está dizendo que ele vai criar o quê? Novos céus, nova terra. Agora veja o que diz o versículo 21 e 22. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Pode. Eu falo isso, eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho um irmão que faleceu com 21 anos. Uhum. E a minha mãe, assim, o sonho da minha mãe é que um dia ela possa se encontrar com ele no céu. Uhum. Mas aqui está falando que a gente não vai lembrar de nada. Não vai ter não vai saber que era filho, como é que é? Vai lembrar dessas coisas sim. Essa lembrança aqui das coisas passadas é do mal, das coisas ruins que viveu aqui, não é? Essas coisas vão lembrar, mas nós vamos lembrar das pessoas, vamos encontrar com elas, isso sim, vai lembrar sim.
Deus, em algum momento, ele vai pagar a lembrança de todo o mal que a gente experimentou nesta terra. Para a gente não ter mais essa lembrança. A gente vai ler um texto mais na frente, que você vai entender melhor isso. Uma hora ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Né? Então, aí a gente não... Imagine se a gente vivesse num céu e nesse céu a gente ficasse lembrando de uma situação, de uma coisa que a gente fez de errado aqui, esse céu não seria um lugar tão agradável assim, né? Agora veja o que diz aqui no versículo 21 e 22, diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O que diz o versículo 22? Quem pode ler? Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Ok, olha só. Quando Isaías escreveu isso, é bom que fazer essa explicação, Isaías está pensando no povo de Deus. Deus tinha um plano para o povo de Israel. Deus tinha promessas para o povo de Israel se eles cumprissem o propósito de Deus. Todas essas coisas que está escrito no livro de Isaías iam se cumprir para o povo de Israel. Por isso que às vezes a linguagem, a gente fica assim, mas como longevidade, vai viver tantos anos, mas não é para viver eternamente. É que aqui tem uma linguagem que tem duas aplicações. Existem muitas profecias na Bíblia que têm duas aplicações. Tem uma aplicação primária para o povo de Israel. Mas aqui não se cumpriu no povo de Israel, haverá de se cumprir um dia, no final dos tempos, para os filhos de Deus na eternidade. Então, aqui diz que edificarão casa, não nelas. Por que eu estou lendo esse verso aqui? Tem muita gente que pensa que o céu é um lugar muito sem graça. Não é? Às vezes a gente fala assim, eu não quero ainda morrer não, porque eu não quero ir para o céu não, porque né, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Isso aqui. O céu será um lugar de muita atividade, de projetos. A gente vai realizar, a gente vai construir, a gente vai plantar, a gente vai ter atividades. Não sei se vocês já viram aquela ilustração, né, aquela imagem, uma pessoa em cima de uma nuvenzinha, né, tocando uma harpinha ali, né? A ideia que as pessoas têm do céu é esse, um lugar muito chato, né? Porque nós não fomos feitos para ficar parados em cima de uma nuvem, tocando uma harpa. E por isso tem muita gente que não quer ir para o céu. Alguém criou essa concepção, mas essa concepção não é da Bíblia. Não é bíblica. O céu será um lugar de atividade, como o Éden foi um lugar de atividade para Adão e Eva. Entende? Sim. No céu, meu marido vai ser meu marido? Vai ser o seu marido. Vai continuar. Com certeza. Não, porque se eu vou reconhecer, tem que ser meu marido. E quem vai ouvir que tiver os dois maridos? Né? Eu sabia que ia ser as perguntas aqui. Jesus falou assim. Disseram que no céu não haverá esse tipo de sentimento, o amor será igual com todas as outras pessoas. Ou seja, nem o sexo não vai existir marido e mulher, nem filho e mãe, serão todos um tipo de amor único. Então, em parte. É assim. Então aí eu não entendo. Jesus Cristo. Uma vez alguém queria colocar Jesus em uma situação enrascada e disse, escuta, a mulher casou com o camarada, ele morreu, aí ela casou a segunda vez, aí o segundo morreu, depois ela casou a terceira vez. Como é que vai ser no céu, né? Aí Jesus falou assim, que no céu nós seremos como os anjos. A resposta. A única luz que eu tenho a respeito disso são essas palavras de Jesus. Os outros detalhes não posso dizer para vocês, porque não tem nenhuma revelação sobre isso. Mas eu tenho certeza que haverá um relacionamento assim, por exemplo, é claro que no céu
você vai estar com o seu marido. Mas é claro que algumas coisas serão diferentes, não sei explicar para você. Os nossos parentes, porque nós vamos encontrar com os nossos queridos. E numa relação afetiva que a gente tem aqui. Agora, esses detalhes do sexo, Jesus falou que nós vamos ser como os anjos. Acho que não sei se todo mundo aqui é casado, né? Mas quem não for casado, o sexo é uma das coisas melhores que existe na Terra, né? Para quem casou e tem um relacionamento conjugal, uma coisa dada por Deus e tal. Agora, se Deus através de Jesus diz assim, que no céu nós vamos ser como os anjos, diz, mas não é assim. Eu tenho certeza que ele tem uma coisa melhor para a gente do que isso, né? Eu acho que ele vai ter uma coisa melhor ainda para a gente. Né? Porque o céu vai ser um lugar bom, um lugar de alegria, um lugar que a gente vai desfrutar muitas coisas. Imagine que hoje a gente tem um pouco de alegria dentro de um contexto de pecado, de maldade. Imagine um ambiente totalmente sem essa contaminação, certas coisas. Né? A gente não tem como imaginar isso. Só tem que esperar isso acontecer. Eu espero que isso chegue logo, que aconteça logo. Né? Agora vamos ler aqui Apocalipse 21. Pastor, sim. Então, eu vou fazer mais uma pergunta pela sua fala. A minha mãe, que é bem adventista, assim, às vezes ela fala assim, assim, porque eu sei que a nossa família é uma família bem unida, a gente se dá muito bem, os filhos, com os pais, a gente não tem problema familiar. Às vezes uma família tem, né? Mas às vezes ela fala assim, tipo assim, que queria que Jesus voltasse. Ou se ela... Eu já tive a impressão que ela disse que se ela morresse, vamos falar assim, que ela tivesse salva, tudo bem. Mas para mim é difícil entender isso. O quê? Não entendi. Que ela diga que se ela morresse hoje, porque ela está salva, então não tinha problema. Mas e as pessoas todas que ficam... Porque Isso assim, é um egoísmo nosso. Na verdade, isso é um egoísmo nosso, né? Porque se ela já tem a certeza que ela está salva, então nós que somos egoístas e queremos que ela continue aqui com a gente, entendeu? Sim. É um egoísmo nosso. É porque da natureza eu acho que nossa. essa fala dela, esse sentimento dela, é o seguinte, às vezes nós não fomos criados para viver num mundo mau, num mundo com sofrimento. E os anos vão passando, né, e a gente vai ficando cansado mesmo desse mundo. Né? Então, quando ela diz assim, eu queria morrer logo, ela diz assim, eu queria descansar das lutas que eu tenho, de tanto problema. Eu queria que isso resolvesse, ela está querendo isso. Que ela sabe que quando ela morrer, ela descansa disso. Né? Eu acho que é esse o sentimento. Eu acho que não, pastor, porque eu falo hoje que eu queria que Jesus voltasse logo. Eu também quero que ele volte logo. Eu também. Hoje, mas eu acho que está a diferença do que ela está falando ali, né? Querer que Cristo volte, porque os que estivermos vivos vamos ser transformados e já continuamos na vida eterna com Ele. E a gente querer descansar, que talvez Cristo demore muito tempo, e eu descanso e para mim vai ser como um segundo, não? Eu morro e depois eu acordo. Eu teria que conversar com a sua mãe para saber bem o sentimento dela, mas são duas coisas aqui, né? Eu também quero que Jesus Cristo volte logo, né? Quando ele não voltar, eu estou fazendo as coisas aí. E eu acho que ela também, quando era mais nova, também tinha esse mesmo sentimento. Mas só que passa o tempo, ela diz assim, eu acho que o que ela está querendo, ela quer que Jesus Cristo volte logo, mas também ela quer descansar. Ela quer descansar da luta, da fadiga. É assim que eu estou entendendo, entendeu? Não é. Eu não entendi, então, o que você queria dizer. Ela quis dizer, e a família, como é que fica? Se todos merecerão o mesmo que ela? Ela não sabe. Isso?
Isso nós já estudamos. Cada família. A salvação é individual. Isso. Mas a salvação é individual. Mas eu acho que é o que fica, né? Você pensa, É. poxa, a pessoa, eu tô aqui no céu, mas a minha mãe não veio, como assim? Mas aí é que, o que eu entendo é que Deus vai nos dar sabedoria para entender que a justiça aconteceu e eu vou entender que ela não queria ir para lá. Porque a partir do momento que a pessoa... É uma escolha nossa ir ou não para o céu. Então, se ela escolheu isso, e ela não é por isso que eu imagino assim, não é que vai queimar no fogo, acabou, né? Ela escolheu não estar lá, não é? Vamos avançar um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar mais claro alguns textos que a gente vai ler aqui. Tá? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vamos ler os versos 1, e 2 e 3. Alguém pode ler? Pode ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3, pode ler. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ok. Aqui a gente retoma o assunto do novo céu e nova terra. Agora nós estamos no livro do Apocalipse, e aqui tem uma novidade aqui. Fala dessa cidade, né? Da cidade santa, a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, na Bíblia, Jerusalém era a cidade do povo de Deus. Tudo deveria ter se cumprido na experiência do povo de Israel, mas isso não aconteceu. Então, é a Nova Jerusalém que vem aqui, né? E como que é essa Nova Jerusalém? Vamos ler a partir aqui do versículo 12. Todo o capítulo 21 tem muita informação sobre a Nova Jerusalém, essa cidade, né? Capítulo 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas. Desculpa. 12, você falou? Versículo 12. 12. Capítulo 21, versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 16 diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isso é de anjo. Aí diz que a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de potásio, o 10º crisópaso, o 11º um 10º de jacinto, o 1º de ametista. As 12 portas são de pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. João, ele teve essa visão. Ele viu essa cidade. Esse é o lugar que Deus vai colocar os seus filhos, né? Uma cidade gloriosa, uma coisa tremenda. Aqui fala de 12 estádios, né? 12.000 estádios. Alguém fez conta de esse estádio, essa medida, era 185 metros, não seria 2.200 quilômetros.
Não existe nenhum lugar na Terra, uma cidade com essa medida. Não tem. A gente viajava do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte, dava 2.900 quilômetros. Né? Não tem uma cidade desse tamanho. Né? Uma cidade grandiosa. E a gente lê, tem outras coisas aqui. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, verso 23. Por quê? Pois a glória de Deus a iluminou, o Cordeiro é a sua lâmpada. Uma coisa tremenda, essa cidade era tremenda, era rica, era espaçosa, era iluminada, era um ambiente alegre, era e será, né? E será para nós. Esse é o lugar da cidade santa que Deus está preparando para nós. Esse é o céu que Deus está preparando para nós. Né? Esse é o lugar. Mas também aqui diz, nessa cidade, no versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica combinação, nem mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Depois, no capítulo 22, no versículo 5, ou seja, não tem coisa contaminada nessa cidade. No capítulo 22, versículo 5, diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Mais uma vez a ideia de que Deus é que vai iluminar essa cidade, né? Um lugar sem noite, né? Porque noite é símbolo de medo, né? De treva, de problemas. Geralmente as pessoas que fazem o mal agem na escuridão da noite, né? Então é essa ideia, né? Um lugar que você não vai ter medo, um lugar totalmente iluminado. E no capítulo 22, no versículo 11, diz assim, desculpe, deixa eu ver aqui, o verso que eu quero. Aqui. No verso 15, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, o céu não é para todos. Não é para todos. Não existe na Bíblia a ideia de salvação universal. Então, para quem que é o céu? Para quem quer. Quem foi que falou? Marlene. Para quem quer. Para quem quer. Para quem quer o céu. Para quem quer um lugar de honestidade, de justiça, de amor verdadeiro, de pureza. Para quem não ama a mentira. Então, às vezes a gente, talvez chegando ao seu questionamento, às vezes a gente pensa assim, mas como é que vai ser isso? Eu sou um pai e eu tenho um filho, ele fez coisas ruins, mas eu amo esse filho e tal. Mas o filho não ama as coisas que o pai ama. Como é que Deus vai resolver isso? Como é que Deus vai resolver isso? Olha aqui, no versículo 3, diz assim, versículo 4. Do capítulo 21, desculpe. Capítulo 21, versículo 4. Quem é que pode ler? Pode ler. Capítulo 21, versículo 4. Isso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Passaram, isso aí. Vai chegar uma hora que Deus vai passar uma borracha na nossa mente e daqui para cá a gente não vai lembrar mais. Né? Acho que vai haver um momento, e eu tenho certeza que é o estudo que a gente tem sobre a questão do milênio, vai haver ainda um momento no céu que eu ainda vou lembrar, que ainda vou sentir saudade. Por que eu vou ter que ter esse momento de lembrar essa saudade? Porque quando a gente chegar no céu, vai acontecer 3 coisas. 3 surpresas a gente vai ter no céu. Primeira surpresa, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nossa, mas eu estou aqui. Mas eu nem mereci estar aqui. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que você vai estar andando, né? Andando e conversando e achando as pessoas.
Cadê o fulano de tal? Aquela pessoa, uma pessoa direita, né? Uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa santa. A gente olhava para ela assim, e vai olhar. E um dia, 2 dias, depois de... E nunca vê. E vai perguntar para Jesus, vai perguntar para o anjo, né? Eu fico imaginando que isso vai acontecer. Escuta, mas tem uma pessoa que morava lá na minha cidade. O camarada era uma pessoa... Todo mundo falava bem dele. Por que ele não está aqui? O Deus que conhece todas as coisas, ele vai dizer assim, olha, você conhecia ele na rua, você conhecia ele na igreja, conhecia assim, mas ele tinha esse problema. Ele fazia isso, ele tinha essas. Ele nunca fez, na verdade, uma entrega. Aquilo que você podia ver, mas Deus vai mostrar para a gente, como se fosse num cinema, né? Algumas coisas. Ou então, vai acontecer assim, você está andando no céu, leva um susto. O que esse camarada está fazendo aqui? E tem até exemplo da Bíblia, sabia? Se você lê na história lá do povo de Israel, o profeta Isaías, ele foi executado pelo rei Manassés. Na Bíblia diz que o rei Manassés foi o pior rei que existiu no tempo de Israel. E, segundo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio. Diz que Manassés mandou colocar o profeta dentro de um tronco e cerrar o tronco ao meio, e assim ele morreu. Qual é a visão, qual era o pensamento que tinha Isaías do rei Manassés? Que era um homem cruel, mau, né? Só que depois que Isaías morre, sabe o que aconteceu com Manassés? Ele se arrependeu. Está lá a história do arrependimento dele. Mas Isaías não viu isso. Imagina, um encontra com o outro, e aí quando encontra... Né? Exatamente, a experiência de Saulo e Estevão. Né? Saulo estava ali, né? Vibrando enquanto estava apedrejando Estevão, e depois Saulo, que virou Paulo, né? Se arrependeu. Só, eu gosto de pensar numa interpretação que eu ouvi quando o pastor falou, nossa, você olhou a pessoa e falou, ela não está aqui como, né? Se ela fazia isso, aí você falou assim, ah, mas lá ela fazia isso, mas em casa ela era diferente. Mas a minha ideia é ao contrário. Não é o que ela fazia, porque o que ela fazia nunca ia merecer o céu. Mas a ideia que eu às vezes imagino ela não era feliz fazendo isso. Não era isso que ela queria verdadeiramente. É verdade. Várias vezes eu já ouvi falando assim que eu imagino dessa maneira, que eu vou entender o céu porque é uma escolha realmente dessa pessoa. Ela era... Você já contou uma historinha sobre o céu e alguém falou assim, nossa, que chatice que vai ser isso? Eu sempre imagino isso, porque tem pessoas que realmente não querem estar lá. E eu vou mais longe ainda. Quando a gente lê aqui no livro do Apocalipse, as pessoas que estarão no céu foram as pessoas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, ninguém vai estar no céu por merecimento. Ninguém. Foi bom que você tocou nesse assunto. Eu estava esquecendo desse detalhe. Ninguém vai estar no céu porque mereceu. Porque ninguém merece. Ninguém merece. Nós somos pecadores. Mas aqueles que aceitaram a Jesus, que aceitaram o seu sacrifício, que o aceitaram como Salvador, esses é que estarão no céu. Eles fizeram essa escolha. Eles fizeram a escolha de estar com Jesus e de aceitar Jesus. Essas pessoas é que estarão no céu. Né? E elas, a vida delas foi transformada por causa da ação do Espírito Santo ao aceitar Jesus na sua vida. Houve a transformação. Mas não é mérito. Ninguém vai dizer assim, estou aqui porque realmente eu orava todos os dias de manhã, né? Lia minha Bíblia de manhã, eu devolvia esmolas, eu ajudava os pobres. Não, não é isso. O que vai acontecer é que elas vão chegar assim, Senhor, eu não mereço. E a adoração que vai ser prestada por todos aqueles que estão no céu, Senhor, Tu és digno. Nós não somos dignos, mas Tu és digno. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Tudo é a Ti, Senhor. E nós estamos aqui e nós vamos nos ajoelhar e nos prostrar diante de Ti, porque nós estamos aqui
é por causa de ti, né? É por causa disso. Eu queria ler mais um texto e contar uma historinha para a gente terminar. O texto é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria de ter todas as respostas para vocês sobre a questão do céu. Eu só posso falar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 9. Para quem que é o céu? Né? O que é o céu? 1 Coríntios 2, versículo 9. Acharam? Diz assim. Todos acharam? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou dizer duas coisas desse verso aqui. Primeiro, esse verso, está dizendo isso que eu vou falar agora. Está dizendo assim, as pessoas que amam a Deus, que amam a Cristo, Deus tem coisas para essa pessoa até aqui na terra. Não é lá no céu ainda. Esse verso pode ser aplicado até aqui para a terra também. O que você não pensou, que não passou pela sua cabeça, você ainda não experimentou, você não viu, quando você entrega a sua vida a Jesus e deixa Ele cuidar de você, Ele vai fazer muitas surpresas para você. É igual aquele camarada que casa com uma mulher e ele acha que ela é maravilhosa. E ele casa com ela, é feliz da vida e tal. Só que ela é mais do que aquilo que ele estava imaginando. Ela é muito linda e tal, e já viu tudo. Só que no dia que ele casou, ele casa, no outro dia ele acorda, ela fez uma coisinha ali para ele. Nossa, mas você sabe fazer isso? Sim. Ah. Outro dia ela aparece com um outro negócio. Ela é prendada e fez um quarto. Nossa, mas você sabe fazer isso? Outro dia ela preparou uma comida. Eu não sabia que você fazia isso. Eu sei fazer isso. Então, cada dia uma surpresa. Nossa, mas você não me falou que era isso, né? Ela arrumou o chuveiro. Ela arrumou o chuveiro. Ela arrumou o chuveiro, né? E cada dia, sabe, quando Jesus Cristo faz parte da nossa vida, todo dia Ele vai fazer uma surpresa para a gente. E a maior surpresa ainda, para aqueles que o amam, quando você transpor os portais da Cidade Santa. Eu não imaginava que era assim. Nossa, eu não tinha noção. Que isso? É isso. É muito mais do que isso. Você pode imaginar, pode colocar sua mente para funcionar. Muito mais. Puxa, mas meu maridinho e tal, eu vou estar casado lá com ele e tal, né? Acho que vai. Deus nunca vai tirar nada que é bom para a gente. Só que Ele vai acrescentar ainda mais coisa para a nossa vida. Eu acredito nisso. Você não acredita? Eu acredito. Final do século XVIII, início do século XIX, existiu na América do Norte um grande movimento religioso, um grande revivamento espiritual. E havia muitos pregadores. Um desses pregadores era um homem chamado Dwight Moody. Dwight Moody. E Dwight Moody, ele costumava contar uma história, quando ele falava do céu, uma alegoria, né? Uma alegoria. Era uma historinha assim. Ele disse que existia um pássaro que ele vivia num lago, um lago lamacento, e aquele pássaro enfiava o bico no lago para pegar minhocas, todos os dias tirando minhocas ali do lago. Aí um dia apareceu um cisne, veio voando e pousou do lado do pássaro. O pássaro deu um susto, nunca tinha visto o cisne, e perguntou: quem é você? Aí o cisne: eu sou o cisne. Sim, mas de onde você veio? Aí o cisne falou: eu vim do céu. Do céu?
Eu nunca ouvi falar do céu, pois eu vim de lá. Mas o que é o céu? Como é que é o céu? O pássaro curioso perguntou, né? O cisne começou a explicar como é que era o céu. Começou a dizer as coisas boas, as coisas lindas que tinha no céu. E o pássaro começou a ficar interessado, empolgado, sabe? Ele ficou, nossa, que lugar fantástico é esse? Eu posso ir? Eu posso ir para o céu? O cisne falou, claro, posso, levo você para o céu. Vamos! Aí o pássaro começou a querer se preparar, né, para ir com o cisne. Aí ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou e perguntou, escuta, mas tem um negócio aqui. Lá no céu tem minhocas? O pássaro pensou. O pássaro não, o cisne, né? Ficou pensando. Falou, olha, lá no céu não tem minhocas. O pássaro respondeu assim, que pena, eu vou ficar aqui mesmo. Não precisa explicar, né? Se você crê na Bíblia, se você crê em Jesus, se você crê em suas promessas, tem um céu para você. Tem um lugar muito melhor do que o lugar que nós temos aqui. Eu conheço pessoas muito ricas, muito ricas. Eu já fui pastor em alguns lugares que pessoas com muito dinheiro. Gente que faz o que quer, vai aonde quer. Se quiser agora, ele mesmo pega um jato particular e vai para qualquer lugar da terra. Eu já estive na casa de algumas pessoas com casas enormes, maravilhosas, sabe? Uma vez eu fui num lugar que tinha 7 ambientes na sala. Visitei uma senhora que ela foi dizendo para mim, né, contando, você está vendo esse tapete é isso, esse quadro é do artista fulano de tal, aquela estatueta, sabe, gente assim, esnobava de tanta coisa que tinha. Só que, enquanto ela falava isso, fiquei pensando, então, por que ela me chamou aqui? Né? Aí ela começou a chorar. Pastor, eu tenho tudo, posso fazer o que quiser. Mas eu sou uma pessoa infeliz. Eu tenho um casamento destruído. Eu tenho um filho envolvido com drogas. Essa terra aqui, gente, nunca será um lugar bom para nós. Nunca será. Por isso que, sempre que eu leio a palavra de Deus, eu disse, Senhor, quando é que a gente vai sair desse lugar? Aqui é passageiro, nós somos peregrinos, aqui não é o nosso lar. O nosso lar é o lugar que a gente chega e diz assim, agora eu estou bem. Né? Pessoas viajam para todo lugar, um dia que chega em casa, agora eu cheguei em casa. Dormiu em hotéis, foi para todo lugar, puxa, agora eu cheguei em casa. Não é assim que a gente sente, né? Faz o que, mas quando chega em casa, agora eu estou em casa. Sabe, um dia quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer assim, agora eu estou em casa. E eu espero que isso aconteça logo. Amém. E eu espero que você também deseje esse lugar. Porque aqui, tudo de bom são minhocas. E tem gente que vai ficar por aqui por causa das minhoquinhas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo pensamento humano. São essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu espero que o seu coração esteja voltado hoje para esse Deus, para esse Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar? E já dá graças pelo alimento. Tá, ok. Vamos fazer a oração. Vocês querem ficar em pé?
Bondoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse estudo da Tua Palavra. É muito gostoso, bom ver que pessoas sinceras querem conhecer mais de Ti, querem conhecer mais dos Teus planos e da Tua vontade. Às vezes há perguntas, questionamentos, mas nós entendemos que é porque querem saber as respostas. Isso é saudável. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas na medida do possível, Senhor, revela a cada um dos teus filhos e filhas aqui e coloca no coração delas o que o Senhor tem de melhor para elas. Responde às suas indagações, seus questionamentos e, acima de tudo, que cada um aqui permaneça confiante em Ti como Deus verdadeiro e confiante em Tua Palavra como uma revelação de Ti. Obrigado por esse estudo, pedimos uma bênção sobre cada pessoa aqui, abençoa também o alimento que iremos participar juntos. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Ok? Deus abençoe vocês. Obrigada. Prazer. Prazer, viu? Aqui, aqui.